Olá, começa agora o programa Boa Vontade Entrevista, hoje falando sobre economia brasileira no ano de 2013. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós recebemos aqui nos estúdios o professor da Fundação Getúlio Vargas, Ricardo Teixeira. Professor Ricardo, muito obrigado por nos atender mais uma vez. Um prazer todo meu. Professor Ricardo, nós estamos nos aproximando do fechamento do primeiro semestre desse ano de 2013. Em cima do que nós já vimos na economia brasileira, o que nós podemos esperar para os próximos 6 meses? Nós começamos esse ano da mesma forma que começamos o ano passado, um ritmo muito lento. E se continuar assim, a gente vai ter um resultado parecido com o do ano passado, um pouco melhor talvez. As projeções hoje são de que se não houver uma virada, a gente termine o ano com alguma coisa de crescimento do PIB em torno de 2% ou abaixo. A maioria das pessoas que têm feito previsão tem imaginado que possa ficar inclusive abaixo de 2%. Falando no ano passado, as previsões eram realmente de uma taxa maior e acabou a economia não se desempenhando como o governo queria que se desempenhasse. O que nós podemos fazer na condição de país para que esse panorama mude um pouco? Na realidade, hoje, a locomotiva do crescimento da nossa economia precisa ser o governo. Porque as famílias já estão no nível de endividamento que não lhes permite contrair, vamos dizer assim, novas dívidas. Então, você consegue rolar as dívidas que tem, pagar, assumir novas dívidas dentro daquele mesmo limite. As empresas, por não verificarem um crescimento de mercado, não vão fazer investimentos. Elas vão ficar mais ou menos do tamanho que estão, porque estão verificando que o mercado também não está crescendo tanto assim. Ora, sobra o quê? A terceira perna, que pode ser a locomotiva da economia, que é o governo. Então, nós precisamos que o governo ajude a destravar a economia. O governo aplique o orçamento que foi aprovado o ano passado e agora esse ano também, e faça realmente as coisas acontecerem. Então, a gente precisa que o governo atue como locomotiva. Professor, nós podemos dizer, aí vamos entrar num assunto que gera um tanto quanto debates bem mais acalorados, que é a inflação. Nós podemos dizer, historicamente, analisando a história do país na área econômica, que a inflação é um calcanhar de Aquiles da economia brasileira? Sem dúvida nenhuma, principalmente porque ela ainda está no DNA do brasileiro. E o brasileiro tem, historicamente, né, o hábito de indexar, de achar que se por acaso um produto subiu, o meu salário deveria também subir na proporção daquele produto ou daqueles poucos produtos. Quando na realidade a inflação ela é medida em cima de uma cesta de produtos e serviços relativamente ampla. E eventualmente um produto hoje, outro pode ter um aumento significativo, mas os outros teoricamente não teriam tanto assim. Então, para o brasileiro, a inflação ainda é um grande vilão e se a gente não tomar cuidado, o que necessariamente acontece é que a própria sociedade acaba fazendo com que a inflação gire mais rapidamente, tenha taxas mais elevadas, por conta de uma expectativa inflacionária. Ou seja, a inflação sobe porque a gente tem a expectativa de que ela vai subir. Por que a gente tem essa expectativa? Porque a gente já conhece histórias anteriores no país onde ela chegou a níveis quase que incontroláveis. Por que é tão difícil nós combatermos mais incisivamente a inflação, professor? Controlarmos ela, por exemplo, mantendo no centro da meta? A questão toda é, à medida em que você tem, graças a Deus no Brasil hoje, a inflação que você tem é uma inflação de demanda e não necessariamente uma inflação de custos, à medida que você tem uma inflação, um mercado que está querendo comprar, e aí a oferta não está tão grande quanto deveria ser para os preços ficarem estáveis, você naturalmente gera inflação. Você pode ter também inflação de custos, e aí a gente fala muito no custo do Brasil, e essa inflação, vamos dizer, de custos, ela não deixa de existir, claro. Mas ela hoje, a inflação que a gente vê hoje, é muito mais uma inflação de demanda do que de custo. E a gente prefere que ela fique assim, porque essa é a inflação que você consegue controlar de uma forma mais fácil, embora não seja fácil, mas de uma forma mais simples. Já a inflação de custos é mais complicada porque ela exige investimentos e exige também um período de maturação desses investimentos bem maior. O que o governo pode fazer para controlar essa meta sem sacrificar alguns aspectos da economia ou não tem como fazer Não uma é coisa? simples, não é simples e o governo está fazendo tudo o que é possível. O governo tem procurado, de todas as formas, debelar a inflação, mantendo uma boa taxa de crescimento. E aí, na realidade, a gente fica num dilema que é, se o governo libera mais dinheiro para que aqui a sociedade, e aí a sociedade entendendo as pessoas físicas, mas as pessoas jurídicas também, comprem mais, tá? Consumam mais, nesse momento gera inflação. E aí, exatamente porque ele liberou mais dinheiro. E aí o que é que ele precisa fazer? Precisa tirar um pouco do dinheiro da economia. Na hora que tira esse dinheiro da economia, imediatamente você começa a não ter mais o mesmo desempenho que você tinha antes, mas não necessariamente, imediatamente, você reduz a inflação, porque as pessoas ainda estão com algum dinheiro no bolso. Né? Então, não necessariamente ela para, e você fica naquela de começa e para, começa e para. Então, na realidade, com o sistema de metas,
o governo tenta ficar ou se aproximar o máximo possível do centro da meta. O ideal é que a gente estivesse na parte inferior, tá, com relação ao centro, mas não é uma tarefa fácil. Tanto que muitos economistas, inclusive, aceitam a ideia de que você possa ter uma inflação relativamente elevada em termos aí, evidentemente que a gente não quer a inflação que a gente já teve no passado, mas que você possa trabalhar com a inflação de 7, 6, 7% ao ano, sem necessariamente correr tanto atrás de reduzi-la, sabendo que, eventualmente, essa inflação é decorrência de um crescimento que a economia possa estar tendo. E o cidadão, na condição de consumidor, o que ele pode fazer ele pode fazer realmente alguma coisa para segurar a inflação? O cidadão pode fazer muita coisa. A sociedade brasileira não tem o hábito de fazer. Toda vez que você verifica que um produto subiu, o preço dele foi majorado, acima do que seria aceitável, ou eventualmente simplesmente que ele subiu, você pode muito bem decidir não comprar naquele momento o produto e esperar que o preço caia. Há pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, um mês e pouco atrás, a gente teve a questão do tomate, que foi o vilão da inflação. Uhum. E o tomate havia subido naquela semana, pelo que foi publicado, alguma coisa como 80%. Né? Uma subida assim absurda, totalmente absurda. Bom, uma semana depois, todos os jornais publicaram que o preço do tomate havia sido reduzido em qualquer coisa como 60%, 70% em relação à subida que ele tinha tido. Então, o que acontece? No momento desse, na hora que as pessoas boicotaram, imediatamente aquelas pessoas, aqueles comerciantes, que por uma escassez momentânea do produto haviam elevado demais o preço, imediatamente voltaram atrás e colocaram o produto num preço aceitável. Então, logicamente, se o produto não está disponível e o preço dele está muito caro, se você não tem necessidade, não compre. E é isso que se faz nas sociedades mais educadas, vamos dizer assim, do ponto de vista de economia doméstica. A gente está começando no Brasil agora, em todos os níveis, né, mas principalmente no ensino básico, a passar noções de economia doméstica. E, à medida que a gente educa, tá, o nosso aluno, ou eventualmente o nosso brasileirinho, tá, ele próprio começa a cobrar do pai, da mãe, dos avós, dos tios, e a sociedade avança nesse sentido. Mas o que a gente precisa é exatamente, se o produto está mais caro do que deveria estar, do seu ponto de vista, não compre, não consuma. Consuma um outro produto que possa ser substituto. Ou, eventualmente, durante algum tempo, deixe de lado aquele produto ou serviço, eu estou dizendo produto, mas pode ser um serviço também, que o preço naturalmente vai se ajustar a uma realidade. Ele não precisa ficar barato demais, porque, evidentemente, que os custos existem. Mas ele vai se ajustar à realidade, e aí você vai saber que aquela é a realidade, que aquele é um preço justo por aquele produto ou aquele serviço. O desenvolvimento dessa consciência é muito importante, que o brasileiro tenha essa consciência de que ele faz a roda da economia girar, faz a economia acontecer e ele influencia diretamente no preço do bem que ele vai adquirir. Sem dúvida, porque é a demanda que a gente estava falando antes, né? Verdade. Então, na realidade, o brasileiro não se dá conta disso. E, na realidade, também, o brasileiro costuma, à medida que o preço sobe, ele corre atrás para comprar imediatamente com medo que suba mais. Quando, na realidade, se você não comprar, ou se a sociedade como um todo não comprar, os preços vão cair, sem dúvida nenhuma. Então, o momento da gente, inclusive, trabalhar essa ação, que é uma ação de cidadania, é exatamente no momento em que a inflação está se aproximando do teto da nossa meta, a gente não quer que ela extrapole, a gente quer que ela fique no centro da meta ou abaixo. Então, esse é o momento para você pensar, realmente eu preciso consumir esse produto ou serviço, se o preço dele estiver majorado, e aí espera que ele vai voltar para a realidade, se todos nós fizermos isso, evidentemente. Professor, o Copom, ele vinha baixando a taxa básica de juros. Como é que essa taxa ele parou devido aí à alta da inflação? Como é que essa taxa influencia diretamente na economia brasileira? Bom, na realidade, do meu ponto de vista, essa questão da taxa Selic, nesse momento não havia necessidade da gente majorar a taxa. Por que motivo? Porque a taxa Selic, na realidade, é uma taxa que o governo sinaliza para o mercado que ele estará pagando, que ele estará usando na remuneração do capital que ele capta. Então, quando você faz um investimento qualquer, aquele investimento, a rentabilidade dele está, normalmente, quando é um investimento conservador, ele vai estar atrelado à taxa Selic. Ela vai estar girando em torno da taxa Selic, às vezes um pouco abaixo dela, às vezes um pouco acima, mas ela é balizadora. Ela é também balizadora da taxa de juros que é cobrada pelos bancos oficiais nos empréstimos que fazem. Tá? Então, basicamente, ela serve para isso. Então, na hora que o governo vai buscar dinheiro no mercado, ou eventualmente um banco privado, quando vai buscar dinheiro no mercado, ele atrela, como eu falei, numa aplicação conservadora, ele vai atrelar a taxa de juros que ele vai pagar à taxa Selic. No momento em que o governo aumenta a taxa Selic, imediatamente na outra ponta, os bancos aumentam as taxas de juros. Numa, vamos dizer assim, espiral que normalmente não é aquela do aumento da taxa Selic. Ela é bem mais alta e não para no primeiro momento. Ela continua subindo por conta
do aumento da taxa Selic. Sem necessidade direta, porque um aumento de meio ponto, de 0,25, de 1 ponto na taxa Selic, não faz com que a inadimplência cresça para justificar o aumento da taxa de juros. E aí o governo, ao aumentar a taxa Selic, ele passa imediatamente a ser o vilão do aumento da taxa de juros. Por quê? Porque foi ele que aumentou a taxa Selic. Então, na realidade, o governo deve aumentar a taxa Selic no momento em que realmente houver necessidade. Mas enquanto ele tiver outros mecanismos para conter a inflação, a taxa de juros não deveria ser usada, pelo menos na minha opinião, nesse momento. Essas outras ferramentas deveriam ser usadas. E no mundo inteiro o que a gente tem visto são as taxas, né, básicas de juros de todos os países caindo cada vez mais. Então, a gente, ao aumentar, estaria sinalizando para o mercado que não vai dar trégua à inflação, mas, por outro lado, estaria indo na contramão. E a gente precisa, como eu falei, de investimentos, e aí eu falei que o governo precisa ser a locomotiva desses investimentos, mas, logicamente, na esteira, né, da puxada dessa locomotiva governo dos investimentos, virão também as empresas. E a taxa Selic, sem dúvida nenhuma, ela é importantíssima na hora de você obter financiamentos de longo prazo. Professor, nós vamos a um breve intervalo nesse nosso diálogo aqui na Boa Vontade TV. E você que está na audiência pode participar encaminhando seu e-mail para entrevista@boavontade.com. Hoje nós conversamos com o professor Ricardo Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas. Não saia daí.